Oba, tudo bem? Estou aqui gravando um vídeo, um vlog. Tem bastante coisa para falar, bastante dicas interessantes que aconteceram esses dias, então vou tentar colocar aí tudo de uma maneira é, resumida, interessante e conectada, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Ahn, Primeiro, estou assistindo uma série bem longa no YouTube. É um canal que chama It Boots, ou seja, botas com coceira, né? Que coçam, ou seja, referindo ao fato de estar sempre assim, a fim de viajar, de fazer alguma coisa, de fazer alguma é, uma aventura, né? É uma norueguesa que chama Norali. Ela tem 30 e tantos anos e ela faz vídeos sobre as viagens dela de moto no mundo, né? E ela tem toda uma maneira sistemática de organizar, né? Como que ela faz, onde que ela vai, tudo que ela mostra no mapa, tudo. Aquela organização nórdica, né? Que ajuda bastante, assim, a prevenir questões e, ao mesmo tempo, sem abrir mão, né? Da aventura, né, de se aventurar, de fazer coisas que todo mundo, não só eu acho isso, mas assim, a quantidade de comentários e outras pessoas fazendo vídeo dela, é incrível ela se aventurar desse jeito, uma coisa assim assustadora. Ela se joga nesses lugares mais ermos que você pode imaginar. É, ela fez a Índia, agora está fazendo a África, já fez toda a parte norte. Enfim, eu comecei a ficar viciado nesse negócio e começou a funcionar para mim como um estímulo para fazer coisas, né? Para também se aventurar, para fazer um pouco, se arriscar um pouco. Né? Dizem que isso é uma característica dos noruegueses. Tá? Desculpa, ela não, eu falei norueguês, ela não é norueguesa, ela é holandesa, que é Netherlands, né? Não Norway. E em inglês, vocês podem colocar, quem quiser, você pode colocar a legenda em português, então, tem legenda em qualquer idioma, né, atualmente no YouTube, muito bacana isso. E aí, enfim, é muito legal. Ela fala que faz tudo sozinha, ela tem lá um drone, que ela faz umas imagens, ela tem duas câmeras 360 graus, que aliás eu nem conhecia esse conceito. Muito bacana esse negócio de câmera 360 graus. Ela filma e depois ela mesma faz a edição dos vídeos, segundo ela, né? Tudo isso segundo ela. A gente não sabe, estou vendendo o peixe que eu comprei, né? Assumindo que o que ela fala é totalmente verdade. Ela faz a edição, ela viaja sozinha, ela faz todo o roteiro sozinha, ela tem lá mais de 2 milhões de inscritos, então dá um dinheiro bom, né? O canal dela, fora os patrocínios, então ela tem dinheiro para ficar nos hotéisinhos, para comer, para tudo, né? Ela está patrocinada, né? Com isso. 2 milhões de inscritos no canal dá bastante dinheiro, dá um dinheiro gostoso. E, enfim, considerando que ela faz tudo isso sozinha, é admirável. É admirável ela se colocar nessa circunstância, vai lá e faz e tal. Então, ou seja, eu fiquei maravilhado com esse canal, né? Estou assistindo um vídeo atrás do outro. Recomendo quem tiver interesse em dar uma olhada, né? Como eu falei, chama It Boots, né? Botas é, coçando, né? Com coceira, né? Não sei se esse nome é o melhor possível, mas é dela, enfim. Ela falou que ela tinha um blog que chamava It Boots antes, que era de viagem também, ela viajava muito já, sempre viajou, e ela colocou o nome do canal, mesmo nome do blog, né, que ela já tinha. E, enfim, muito bacana, muito, eu pelo menos para mim, assim, é bem inspirador, né? Que quanto que a gente acaba, assim, especialmente depois de uma idade, né? Estou com quase 60 anos, assim, a gente vai ficando cada vez mais, assim, reacionário também nas tomadas de decisão, né? Fala, vou fazer isso, eu vou até lá, então vou fazer tal coisa. A gente vai, né? Então, quando você não tem uma outra pessoa para te instigar, fala, não, vamos, não sei o que e tal, para animar, aí a tendência depois de uma idade é a gente falar, ah, não, tá bom aqui. E na maior parte das vezes a gente tá certo, porque no final das contas, a gente, eu já vivi, já viajei, já fiz tanta coisa, então é meio assim como, ah,
a gente vê mais do mesmo, né? Mas tem essa frase do Nelson Rodrigues, que eu já repeti acho que algumas vezes em algumas filmagens aqui, ele fala que o melhor tipo de amigo é o amigo inesperado. O verdadeiro amigo é o amigo inesperado, que é isso, quando você viaja, quando você faz coisas, você encontra os amigos inesperados, que são essas pessoas que vão, no final das contas, interagir com você. Pode ser uma caixa de supermercado, pode ser alguém que atravessa a rua, que você dá passagem para a pessoa, né, passar lá, e, enfim, qualquer tipo de interação inesperada, e você pode travar esses laços é, super temporários de amizade são as mais sinceras. As amizades mais sinceras são essas, porque elas são descompromissadas de fato. Né? E, enfim, é, em cima disso, né, inspirado por esse canal, eu fui de bicicleta hoje, assisti uma peça de teatro em Santo André, que é longe, dá mais de 10 quilômetros, né? E 10 quilômetros na cidade caótica é muito mais que 10 quilômetros numa estrada bucólica e florida e tudo em remansos bonitos. É feio o negócio pegar pontilhão com a bicicleta e o caos instaurado da cidade e trânsito e o perigo e caminhão vindo de um lado e moto no sentido contrário do outro. Ou seja, eu fiz isso, fui e voltei inteiro, né? Eu consegui voltar para casa. E a peça que eu fui assistir era uma peça sobre o Baruch Spinoza, que chama O Deus de Baruch, o Deus de Spinoza. Tem Instagram desse grupo aí, vocês podem ver o Deus de Spinoza. Pelo menos eles falaram, eu não cheguei a checar porque eu já assisti a peça, então não tem nem para que estar seguindo de novo. Mas ah, não é uma peça sensacional, é uma peça ok, é de graça, então vale a pena, né? Então, ele também patrocinar e não patrocinar, mas endossar, né? Assim, ajudar, né? Auxiliar pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho que dá um trampo terrível, né? Você colocar uma peça no ar, né? E em pé e ir de cidade em cidade mostrando e fazendo. Bom, Spinoza foi um grande filósofo holandês. Aliás, agora que eu me toquei, também holandês, como a Norali aí do It Boots, né? Os dois são holandeses. E tem um outro filósofo atual que chama Bernardo Kastrup, com K, Kastrup, com P mudo. Bernardo, como se fala em São Bernardo, né? É, Bernardo Kastrup também é holandês e ele também se inspira muito no trabalho de Spinoza e também no trabalho de Schopenhauer e também no trabalho de Jung. E é interessante que ele tem uma grande similaridade com Spinoza, que Spinoza ele tinha descendência ibérica, ele tinha descendência portuguesa e era holandês e era judeu, né? E ele foi execrado da comunidade judaica pelas ideias dele, né? Que a comunidade não aceitou. Eu tinha ouvido antes falar que o Spinoza tinha sido execrado pela igreja, pela, pela, esqueci agora, como é que fala isso? A igreja judaica, esqueci agora. Bom, enfim, foi execrado pelo judaísmo e também pelo catolicismo, pela igreja católica, porque parece que ele tinha essa descendência portuguesa. Um dos pais dele, né, acho que a mãe era portuguesa e o pai era holandês, ou vice-versa. Eu tinha ouvido falar que ele foi expulso de ambas, né? E como muitos outros também ficou sozinho no final da vida e morreu com 44, 45 anos sozinho e escrevendo os tratados e tal coisa. E na peça isso fica assim claro, que ele estava muito sozinho e que ele estava também querendo fazer aquilo como com aquela sanha de escrever e deixar para as é, gerações futuras o pensamento, né, de um Deus, né, por isso que chama Deus de Spinoza, que um Deus que é a natureza, né, que ele chama de substância. A substância é tudo, né, é o que matéria e energia, né, matéria e energia e talvez até a metafísica, aquilo que está por trás da matéria e da energia, né, é, seria o que Spinoza falava de substância. Deus é isso, tudo é Deus, né, para ele. E nós somos também parte.
né? Nós somos como se fosse assim, é, seres, né, dentro desse universo mental que constitui o que ele chama de Deus. E isso foi herege, né, considerado herege aí pela comunidade judaica, e aí ele acabou, ele não quis pedir desculpas né, e abandonar as ideias, e ele foi execrado, teve que ir embora, porque quando eles execram, ninguém mais pode conversar com o que foi colocado para fora da comunidade. Então toda a comunidade corta com ele também, e ele ficou lá. Parece que ele era uma pessoa já assim com uma saúde frágil, e aí ele foi ficando mais frágil, e acho que tísico, né? Ele morreu de tuberculose, na peça coloca assim, ele tossindo muito e tal, e ele acaba morrendo. Bom, a única coisa que eu acho interessante que é o seguinte, né? Tem essa questão evangelizadora, panfletária, de querer falar, de querer fazer diferença, de guardar o que escreveu, ou a Norali aí com It Boots, mostrando o mundo e trazendo e tal. E ela tem também esse espírito positivo, otimista. Ela não fala mal, ela fala de vez em quando se ela fala mal, quando acontece uma coisa muito ruim, porque na maioria das vezes ela é muito legal, ela é muito assim, positiva, mais do que o que eu seria, assim, isso é legal, acho que o Spinoza talvez também tivesse esse tipo de coisa, que deve ser uma característica de um centro tão megalopólico, não sei se fala uma megalópolis, né? Um centro cultural muito intenso que reúne muitas culturas. E os holandeses falam muitas línguas, né? Eles têm contatos com muitas pessoas diferentes. Isso acho que é uma coisa que engrandece, né? Esse espírito do holandês, né? E mas eu não concordo com, com a abordagem, né? Claro, acho ótimo que existe o trabalho de Spinoza que foi preservado, tem até um dos personagens que é o Ian, alguma coisa, que foi o que editou os livros. O Spinoza morreu, pediu para ele jurar que ele iria editar os livros e tal, e ele, correndo o risco de ser também excomungado, ele editou, e foi por isso que hoje em dia tem todo o trabalho de Spinoza, que influenciou muitos, né? Influenciou o Kant, por exemplo, né? O Spinoza do século 17, 1600 e alguma coisa, que ele morreu em 1670, alguma coisa. Morreu com 45 anos, como eu já falei. E ele influenciou o Kant, que veio depois, porque o Kant é o pai da filosofia, né? Todo mundo sabe, conhece Immanuel Kant, né? E Schopenhauer e tudo mais. Aí tem uma fieira total de pessoas que foram influenciadas, inclusive o Bernardo Castrucci, que eu já falei algumas vezes vídeos aqui sobre essa questão do idealismo analítico, que é o nome da corrente filosófica que ele desenvolve, né, que fala sobre a metafísica, que fala que no final das contas tudo é mente, né? Tudo é esse mundo mental, que não é só ele que fala, tem outros também que vão para esse lado, e enfim, é muito interessante. Eu compartilho bastante dessas ideias, elas ressoam para mim, fazem sentido, não de uma maneira assim dogmática, é isso e com certeza, não, eu acho interessantíssimo, gosto, assisti, já falei isso aqui em outros vídeos, assisti todo, ele tem no YouTube, no Essentia Foundation, do Bernardo Kassuk, tem lá, mas tem no YouTube dessa fundação, que ele regimenta lá, um curso sobre idealismo analítico que eu recomendo, é muito bacana, são 4 ou 5 aulas, ou até mais de 1 hora cada aula, muito bacana, ele fala tudo, inclusive o segundo doutorado que ele fez foi em cima desse negócio, ele vai, no final explica o modelo dele, que é um pouco assim, ele toma muito cuidado, ele é muito didático, mas assim um pouco hermético talvez, assim a maneira que ele prova. Eu gosto muito da maneira que ele compara o, as pessoas com dupla ou múltipla personalidade com o que acontece no nós. E ele mostra casos de pessoas com múltiplas personalidades, que uma das personalidades, quando emerge, é cega. E aí coloca uma pessoa numa máquina de ressonância magnética e
a parte do cérebro aqui atrás, né, em cima do cerebelo, que é o sistema occipital que processa a imagem, ele desliga. A pessoa fica de fato cega. E isso é uma coisa que nenhum, por melhor ator que seja, que finja, né, que represente ser um cego, não vai conseguir fazer isso. Então é uma coisa muito, muito, muito profunda e séria esse negócio da múltipla personalidade, que tem acho que um outro nome agora, não sei o que, dissociativa, personalidade dissociativa, enfim. Ele compara isso como nós somos essas personalidades dissociativas do mundo mental, que o Spinoza chamaria de Deus. Ele não usa essa palavra, né, o Bernardo, mas vai nessa situação. Eu acho legal, acho muito bacana. O meu ponto é, eu não falei até o outro anterior, a questão do otimismo, né, de um Spinoza, de querer deixar a obra para ele, o Anorali, né, do It Boots fazendo esse tour e tal, que eu acho muito bacana, aliás, eu concordo até mais com ela do que com o Spinoza, e que vai ao encontro daquilo que eu estou falando aqui do Bernardo, do idealismo analítico, é qual o propósito disso tudo, no final das contas, né? Eu não sei, me dá a impressão que não é tão benévolo, tão magnânimo, tão benévolo, tão assim, interessante nesse sentido. Assim, é o que sim, antes eu achava que existia alguma coisa a ser aprendida, né? Alguma coisa a ser melhorada, a ser evoluída. E aí sim, então, o Spinoza faz sentido trazer e deixar aqueles pensamentos dele todos grafados, mas como ele, outros tiveram que falaram isso antes e falaram depois, e a humanidade não muda, a humanidade continua exatamente igual, né? A gente escuta essas coisas bonitas e até se emociona e fica por um tempo reverberando e depois a gente age do mesmo jeito, né? Eu saio lá do teatro, vou sair com a bicicleta, todo, né, imbuído nessas ideias, aí a primeira fechada que eu levo de algum motorista, eu vou agir da, na ação-reação de sempre, né? Como sempre foi, isso não vai mudar, né? Aí tem essa questão, o Ramesh, né, que eu estava vendo uns vídeos dele atualmente também, que ele fala que a questão não é você não ter reação, é você não se apegar à reação, que é o negócio dele chama de tempo horizontal. É uma alegoria, né? Que acontecem coisas e você não é responsável pelas, nem pelos seus humores, pelos seus ah, um ataque de ódio ou uma tristeza profunda, tal. Isso acontece. Da mesma maneira que acontece em tempestades ou acontece, são eventos. A gente não tem controle sobre isso. O que diferencia uma pessoa comum de uma pessoa iluminada pelo Ramesh é não se apegar aos eventos, não ficar revivendo, não ficar remoendo eles. Então coisas assim acontecerão, você vai agir que nem um bicho, você pode latir, você pode brigar, você pode não sei o que e tal, depois acabou, sumiu. Você não deixa esse negócio se apegar. Quer dizer, que também não é uma coisa que a gente possa muito assim controlar, né? Eu não sei, assim, a impressão assim, para que serve esse show inteiro que está acontecendo aqui, né? Muitas vezes me dá a impressão, como um comediante falou lá, o Louis Katz, que parece o Louis C.K., mas não é o Louis C.K., é mais novo, mas tem até um mesmo tipo de voz, que ele fala que a vida é como um prank, né? Assim, o Deus é como se fosse um prankster, né? Assim, o que é uma prank? Prank é uma pegadinha, né? É uma piada cruel, essas piadas de fazer a pessoa sofrer de uma maneira ou de outra, isso é um prank, né, em inglês. E Deus, ele tem muito essa impressão de ser um prankster, né? Ou se Deus, que eu digo assim, o universo, a maneira que as coisas acontecem com a gente, né? Tudo bem, fica provocando a gente, coisas assim acontecem, a gente reage, e se a gente consegue depois chegar num ponto de discernimento, que a gente não se apega, não se agarra aos eventos e deixa eles passarem, aquilo vai, e você deixa, abandona, você não vive nesse tempo horizontal, como o Ramesh fala, aí você tem uma diferença com o resto do mundo. Você não culpa, você não rememora, você não é rancoroso, você não fica remoendo aquele negócio. Eu acho que sim, isso é realmente uma grande estratégia, muito boa. Para mim soa como pouco, mas é mais uma constatação, né?
É como você constatar alguma coisa. Nem quando eu era jovem, eu via aqueles peitos, né, de mulheres assim, enormes, volumosas, ainda mais mulheres magras com peitão, eu achava aquilo maravilhoso, né? Assim, naquela época, depois eu aprendi que aquilo era silicone, que aquilo era uma coisa artificial, um pedaço de plástico. E quando eu me toquei disso, perdeu toda a graça. Mudou, foi uma constatação, né? Uma constatação que mudou toda uma maneira de eu encarar e de sentir, né? Com a minha libido e tudo, mas mudou. Assim, já não era mais aquele negócio todo. Antes era mágico. E talvez então a iluminação seja uma constatação também. Uma vez que você constata algo, você mudou. Para mim é pouco. Mas tudo bem, se for isso, melhor ainda, né? Que é basicamente você constatar de fato, profundamente, da mesma maneira que constatar que aquilo lá é um pedaço de plástico, é uma prótese, né? Como se fosse uma perna mecânica, né? É uma prótese, não tem nada de sexy, no final das contas, um pedaço de plástico, né? Também você se tocar de que não tem nada naquilo para você se agarrar, né? Em eventos. Coisas muito boas que aconteçam, coisas muito ruins que aconteçam, a gente aprender depois de um tempo a não se agarrar a elas. Bom, eu acho que isso é factível, isso é bastante factível. E tinha mais duas coisas para falar, uma eu estou lembrando, a outra não. Uma é de um documentário que eu vi também, acho que de 2017, sobre o cantor Agnaldo Timóteo. O documentário chama Eu, Pecador. Um pouco difícil de encontrar, mas dá para encontrar na internet. Que fala sobre a história dele, né? Que ele era um gay enrustido, ele não falava sobre isso, né? Ele tinha maior vergonha de falar sobre esse negócio. E era um cara violento, era um cara que ia explodir, que queria matar a gente e tal, dava tiro. Ele falava que, ele mesmo falando, né? Que não cansou de dar tiro por aí e de correr a 200 quilômetros por hora, que era um idiota fazendo aquilo e tal. Ele morreu, acho que nessa faixa, um pouquinho depois do documentário. Ele já está assim, todo bem acabado, ele está estragado da vida. E mais interessante ainda, assim, fica uma coisa muito bacana de se ver assim, com aquela cara, né? Aquela cheia de rugas e aquele negócio e cantando aquelas músicas, e cheia de duplo sentido, porque apesar dele não falar que ele não assumia a homossexualidade, ele dava. As músicas são todas, assim, cheias de duplo sentido desse teor, né? E enfim, talvez ele até aproveitasse, né, fizesse um charme desse negócio de não assumir, e criava toda, né, uma questão aí em cima disso. E o Ziraldo, que é um cartunista, né, que está com 90 e tantos anos ainda, está vivo ainda, ele falou uma frase muito interessante que eu gostei, que ele falou que o Agnaldo Timóteo é a expressão do brasileiro, assim, o brasileiro típico, ele representa o Brasil. E aí ele fechou com uma chave de ouro e falou, ele é o Macunaíma que deu certo. Eu achei ótima essa frase dele. O Agnaldo Timóteo é o Macunaíma que deu certo. Ele se envolveu com política, ele elogiou as pessoas mais execráveis e depois mudava de um lado do outro, ou seja, ele era sincero, ele vivia toda a sua podridão, né? Toda a sua falta de caráter e tudo. Ele era um cara, assim, ele era espontâneo, né? E não é uma pessoa, obviamente, que, que inspire vontade de ficar escutando e assistindo, mas é admirável, assim, essa parte espontânea, né? Gostei desse documentário, assim, como uma maneira de pensar, assim, que é uma coisa bem, uma tempestade aquilo, né? A vida dele é uma tempestade, aquela pessoa. Tinha mais alguma coisa para falar que encaixa com tudo isso, mas eu não estou lembrando agora. Que também foi alguma outra referência desses dias que eu falei, mas enfim, muito interessante para mim, assim, eu comecei a gravar esse vídeo sem me tocar de que a Norali do It Boots é holandesa tanto quanto o Spinoza,
que eu assisti a peça hoje, do Deus de Spinoza, e que já tinha falado sobre o Bernardo Kastrup, que também é holandês e também ibérico, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, o Bernardo Kastrup, mas ele não fala português. Pelo menos me dá a impressão que ele não fala. Mas ele deve ter uns 50 anos agora. Fácil de encontrar. E essa questão do Macunaíma brasileiro, que para mim tem tudo a ver com essa espontaneidade, né, que eu falei depois do Ramesh, dessa questão de a gente não se apegar. Ele até fala de um outro guru que ele quando o Ramesh começou como guru, ele acompanhava um outro guru que era 20 anos mais velho que ele. E disse que era um cara bravinho, com raiva. Ele estava fazendo tradução para o guru, e o guru estava falando, e ele traduzindo. Ele pediu para o guru repetir uma outra parte que ele não entendeu, que estava falando baixo. O guru deu um esporro, ficou bravo, falando, como você não está escutando, você é surdo, não sei o que e tal. O guru iluminado, né? Falou assim, aí ele falou, não, eu estou ficando velho, não estou escutando direitinho. Era 20 anos mais novo que o guru. O guru imediatamente começou a rir, entendeu? E ele fala disso como um exemplo da iluminação desse outro guru, que eu esqueci o nome, é um guru bem famoso. Que assim, ele não se apegou à raiva que ele sentiu do Ramesh, que estava traduzindo, que não escutou. Se ele tivesse apegado, ele não riria, ele continuaria bravo, ele continuaria resmungando e tal. Ele deu aquele burst, né, né, aquela quantidade de raiva, e ele fez um negócio de uma brincadeira, ele falou assim, concordando com ele, com o guru imediatamente começou a rir, gargalhar e tal coisa, ou seja, é um exemplo de uma pessoa que não pega nesse tal do tempo horizontal que o Ramesh fala. E que eu acho que tem a ver com o Aguinaldo Timóteo, no final das contas, que é uma pessoa que me dá a impressão que tinha essa espontaneidade, mas não totalmente solta. Quase, quase, ele está perto. Mas assim, o agarrar a gente percebe nesse documentário como fez ele sofrer, como fez ele fala que ele chorava às noites e tal, e fazia, e aquele negócio, toda aquela pressão, aquilo era uma coisa que torturava muito ele, que talvez essa constatação, né, funcionaria aí para ele de simplesmente abrir mão e deixar passar aquele, aquela circunstância. E isso é uma coisa que eu falo aqui, mas eu tenho que trabalhar, não é nem diariamente, é minuto a minuto, né, nessas questões que existe todo o ego, né, essa nossa individualidade, essa dissociação que faz a nossa identidade em relação ao mundo mental, essa dupla personalidade que nós somos, que na hora da morte ela simplesmente acaba, essa dissociação, e a gente volta a ser o todo, né? Essa dissociação ela sofre muito, né? Quanto mais nós identificamos ela, quanto mais nós fazemos com que ela fique sólida, que ela fique robusta, sólida, porque quanto mais você faz isso, mais ela exige coisas, ela exige situações e enfim, uma série de coisas, ela está sempre querendo controlar esse controle, que é uma coisa, que até uma vez eu vi aqui Eckhart Tolle falando isso, que eu achei muito bacana, que Eckhart Tolle, o guru, né, escreveu O Poder do Agora, nos últimos, sei lá, 10 anos, 20 anos, por aí. Ele, o que ele falou mesmo? Que perguntaram se você escuta uma voz na sua cabeça e tal. Como é que você sabe se essa voz é o teu eu superior, é uma inspiração divina, é uma coisa realmente boa, ou se é o teu ego falando com você? Como é que você distingue? E eu achei sensacional a maneira que ele colocou. Assim, o ego sempre está querendo algo. Se essa voz quer alguma coisa, quer uma retratação, quer uma promoção, quer mais isso, quer menos daquilo, então é o ego. Quando é uma voz desse mundo mental, dessa esfera superior, dessa sabedoria infinita, ela não quer nada. Ela só quer ajudar, só quer contribuir, né? Então eu vou parar por aqui, porque eu não estou lembrando dessa última parte
Não deve ser nada importante, que já falei sobre as coisas mais importantes aqui. Sobre o canal da It Boots, da Nora Lee, a peça de teatro do Spinoza, o Deus de Spinoza, e o documentário sobre a vida do Agnaldo Timóteo, que chama Eu, Pecador. Acabo por aqui então. Tudo de bom, até a próxima.